Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui no Congresso Brasileiro de Cefaleia, junto com o professor Dr. Wagner Rumig, de Curitiba. Ele fez uma palestra brilhante aqui no Congresso Brasileiro de Cefaleia, aqui em Foz do Iguaçu. E eu gostaria que ele partilhasse um pouco da experiência dele, dos estudos que ele tem brilhantes dentro da área de estudo dele, para os profissionais de saúde. Ok, muito obrigado pelo convite, para poder estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar conhecimentos. O tema da minha aula foi falar sobre o métodos de rastreio da sensibilização central. Bom, então a gente sabe que o próprio Wolff já definia a sensibilização central como sendo uma amplificação de sinais neurais que partem da periferia e que atingem o sistema nervoso central, promovendo, digamos assim, uma amplificação da dor. Então a gente percebe que várias patologias, elas apresentam como mecanismo subjacente essa sensibilização central, dentre elas, por exemplo, a migrânia, a própria disfunção temporomandibular de origem muscular. Daí eu cito aqui também a cistite intersticial, fadiga crônica diária, síndrome do colo irritável. Então, diversas patologias, elas têm esse mecanismo subjacente. E nós precisamos identificar pacientes que apresentem essa sensibilização central para termos um tratamento mais assertivo, um tratamento mais adequado. Dentro dos instrumentos de rastreio, nós temos o inventário de sensibilização central. Então, ele já foi traduzido para a língua portuguesa em 2018 por um pesquisador chamado Vonei Calmo, aqui da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, esse é um inventário assim, de relato, diria assim. O paciente vai descrever a dor que ele está sentindo, a dor não, ele vai começar a descrever o tipo da dor que ele tem, se é leve, moderada, severa ou de extrema severidade. É um questionário que ele preenche. Isso, e no final vai ter um score, então é um inventário com 25 perguntas e no final vai ter esse score. E conforme for a intensidade da dor desse paciente, dessa sensibilidade dele, eu consigo determinar se é de severa, se é muito severo ou se não, ou se é de baixa severidade. E conforme for isso daí, eu consigo pleitear um tratamento para esse paciente. Ou seja, quanto mais rápido for a abordagem clínica e de identificação da sensibilização central, melhor vai ser o tratamento do paciente. Lembrando que, muitas vezes, eu penso assim, tantas vezes, um paciente ele tem uma disfunção temporomandibular de origem, digamos assim, muscular, uma dor crônica miofacial, que também já tem componentes centrais envolvidos devido ao próprio aspecto da cronificação. Então, não adianta claro, eu identifico que existe essa sensibilização central, só que o que acontece? O meu tratamento tem que estar focado em alvos, né? Então, qual que é o alvo que a gente sempre visa? É o chamado target bottom-up, top-down. Ou seja, eu tenho que atuar em alvos periféricos, também atuando na periferia. E quando eu atuo na periferia, eu tiro o input que vai para o sistema nervoso central. E quando chega já no sistema nervoso central, existe o alvo central, que é o tal do chamado target top-down. Então, eu vou ter que atuar via sistema nervoso central para cortar os estímulos via do circuito inibitório descendente da dor. Aí, nesse caso, vai entrar, por exemplo, a farmacologia. Entra-se as terapias, por exemplo, com antidepressivos normais, anticonvulsivantes, estabilizadores de membrana neural, enfim, são medicações que vão atuar no sistema nervoso central. E os alvos da periferia, a gente pode trabalhar muito com, por exemplo, inativações de pontos gatilhos miofaciais, dá para trabalhar com termoterapia, com fisioterapia. No caso da odontologia, nós trabalhamos muito com placas intraorais que ajudam no contexto, digamos assim, de uma estabilização melhor dessa musculatura desse indivíduo. Então, que vai melhorar também a sensibilização. Né? Uma das principais características dessa sensibilização central está relacionada, por exemplo, com quadros de aludine e de hiperalgesia. Então, o que significa isso? A aludine é um estímulo que não é doloroso e o paciente acaba interpretando isso como algo que ele é doloroso. E outra situação é a hiperalgesia, ou seja, aquele estímulo que normalmente ele é doloroso, só que um paciente com sensibilização central, ele acaba interpretando isso como algo muito mais doloroso do que é. Então, por conclusão desse trabalho que eu fiz, desse mecanismo de rastreio, a gente chega exatamente à conclusão de que o tratamento do paciente ele tem que ser multimodal, ele tem que ser focado também num atendimento multidisciplinar.
porque outro detalhe importante, uma grande porcentagem desses pacientes que, devido ao fato de ele ter uma dor crônica, esse paciente ele vai ter ansiedade, ele vai ter depressão, e esses são fatores que são perpetuantes de um processo de sensibilização central, Sim. aumentando os quadros dessa sensibilização central, fazendo com que, digamos, seja mais dificultoso o tratamento. Então, a abordagem multidisciplinar ela é importante. Por exemplo, nós temos a nossa equipe lá em Curitiba, junto ao Instituto de Neurologia de Curitiba, onde que lá é um grupo formado por médico, por dentista, por fisioterapeuta, por psicólogo. Então, é um grupo completo. Então, a gente vê o paciente como um todo. E todos ajudando para diminuir essa sensibilização. Então, que cada um faça uma parte, contribua, digamos, com um benefício para esse paciente, olha, a resposta ela é fantástica. Então, isso vem realmente ao encontro do que nós precisamos dentro de uma abordagem multimodal e multidisciplinar. Então, esses rastreios são importantes, a gente tem que identificar esses pacientes que têm comorbidades associadas. E essas comorbidades, elas precisam ser tratadas. Então, de certa maneira, a gente vê esse paciente como um todo. É bem bacana isso. E como é importante, né, ter esses questionários, porque aí a avaliação fica mais completa, para poder até já agir de uma forma mais objetiva para cada paciente, né? Porque você está individualizando cada tratamento, não é? Sim, e outra coisa que é interessante é que esses questionários, eles são validados, inclusive serve de instrumento de rastreio e também para pesquisa científica. Sim. Nós que somos pesquisadores, então a gente está dentro de projetos, dentro de universidades, dentro do próprio Instituto de Neurologia, então existem projetos de pesquisa do qual nós valemos desse questionário validado, então a gente consegue mensurar, por exemplo, como está indo o meu tratamento baseado, digamos, nesse inventário. Então a gente vê que a evolução, o paciente pode chegar, por exemplo, para mim, com um grau de extrema severidade, né? Então estima-se que 36% da população que apresenta disfunção temporomandibular e ou cefaleia do tipo tensional e migrânia apresente 36% em média de extrema severidade relacionado com a sensibilização central. Né? Então, quando eu executo esse tratamento multidisciplinar, terapias multimodais, a gente consegue reverter esse processo, amenizando, digamos, esse impacto na vida do paciente. Então, é algo fantástico, nós que lidamos com dor, isso é algo muito bom e muito gratificante, porque não tem nada mais gratificante do que você poder trazer o alívio da dor do paciente. E isso compete a nós, como formadores de opinião, como profissionais que estamos imbuídos nessa trajetória, nessa busca. E eu agradeço muito o seu empenho, tanto na ciência, como nessa palestra brilhante que eu tive a oportunidade de assistir, porque você conseguiu passar para as pessoas de uma forma mais simples, porque eu sei que é um assunto árduo, né? Mais clínico, né? Porque tudo que se pesquisa tem uma parte clínica que tem que ser aplicada, né? Então você conseguiu traduzir de uma forma clínica para todos os profissionais de saúde que estão aqui no Congresso a importância de fazer esse diagnóstico inicial. Muito obrigada. Obrigado, Simone. Obrigado pelo convite. Sim. E estou muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez, mais uma edição aqui do nosso congresso maravilhoso. Agradecer também ao Dr. Alcântara, né, e parabenizar toda a equipe, toda a comissão pelo evento fantástico que está sendo realizado. Sim, obrigada. Obrigado.